dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia, você que nos acompanha aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante, entrega ele de forma gratuita a cada vez mais pessoas aí que trabalham no mercado financeiro, querem se tornar especialista, ou até mesmo aqueles investidores que gostam de começar o dia bem informado, leve adiante aí essa informação. Sextamos então, dia 25, uma semana extremamente turbulenta, muitos acontecimentos aí que impactaram o cenário político, econômico e corporativo no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o fechamento de ontem, após aí, basicamente, irmos dormir e acordar no dia anterior com falas aí sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Algo que estava aí um pouco distante, apesar das ameaças, mas se consolidou no dia de ontem e acabou impactando bastante aí os mercados de forma geral. Olhando então para esses mercados, aqui no Brasil o índice Bovespa oscilou bastante durante todo o dia, assim como aconteceu com as bolsas globais. Havia uma expectativa aí bem grande desde o início dos pregões aí de forte queda, né? Por exemplo, nas ações de bolsas europeias, as bolsas norte-americanas também aí com uma forte desvalorização desde o início do dia, e falávamos da probabilidade de o índice Bovespa seguir aí as bolsas, principalmente as bolsas norte-americanas. Bolsas norte-americanas conseguiram se recuperar aí no final do dia, no final do pregão, principalmente após falas aí do presidente Joe Biden norte-americano, que deixou um pouco mais de tranquilidade e reforçou as sanções aí referentes aí à Rússia, né? Algo que também aí vinha sendo feito durante todo o dia pela própria União Europeia, reforçando as sanções em relação à Rússia, e com isso o índice Bovespa que teve uma perda, mas foi mínima, né, em relação ao restante dos mercados que caíram no dia de ontem. O que vimos, obviamente, aí como grande mudança foi o dólar aqui no Brasil, que a moeda norte-americana subiu mais de 2%, principalmente por conta aí do movimento de mais pessoas irem buscar uma moeda forte para se proteger nesse momento tão turbulento aí como nós vimos. Petróleo, né, a negociação de petróleo também aí impactou bastante o cenário no dia de ontem, apesar que no fim do pregão já nos aproximávamos aí da normalidade em relação à negociação de petróleo futuro, mas ainda existem muitas incertezas e a gente fala um pouquinho mais também sobre isso durante o nosso bate-papo. Ontem foi um dia então de alta, de recuperação das bolsas norte-americanas, e também aí um dia de forte queda, derretimento literalmente aí das bolsas europeias, que essas sim acabaram tendo um pregão de forte queda, de forte volatilidade e muita preocupação, principalmente por estarem mais próximos do conflito, e é óbvio, aí existe aí um sentimento de escassez de diversos produtos, principalmente aí se essa guerra durar muito tempo, e isso pode ter um desfecho, obviamente ainda distante. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Mas olhando um pouquinho aí para números de forma geral, no dia de ontem, então, nós vimos o índice Bovespa aí cair 0,37%. Falávamos anteriormente uma perda até baixa em relação aos demais mercados, chegando aos 111.592 pontos. O dólar então subiu 2,06% em um movimento natural aí de investidores buscando a compra de moeda norte-americana, uma moeda forte, para se manter também aí mais seguros nesse momento. Então a moeda norte-americana chegou aos R$ 5,10, lembrando aí, chegamos aos R$ 5, né, de negociação no dia anterior, no fechamento do dia 23.
Para as bolsas norte-americanas, que começaram o dia aí com um pré-market negativo entre 2% e 3%, inclusive, o fechamento foi muito importante e uma boa reviravolta. Nasdaq, a bolsa de tecnologia, fechou em forte alta de 3,34% a 13.473 pontos. O índice S&P 500 fechou em alta de 1,50% a 4.288 pontos. E Dow Jones aí teve uma alta um pouco mais tímida de 0,28% a 33.223 pontos. Olhando um pouquinho para Europa, né, e os desdobramentos ali também, o euro subiu 1,73%, um pouco menos do que a moeda norte-americana, mas chegando aos R$ 5,75, também aí um aumento de 10 centavos aproximadamente na negociação. E olhando para as bolsas, essas derreteram bastante, né? Falávamos desde o início do pregão que as bolsas operavam aí próximo de 4% de queda. O DAX na Alemanha chegou muito próximo, com uma queda de 3,96%, chegando aos 14.052 pontos, né? Essas mínimas representam aí as bolsas europeias, o DAX, por exemplo, de um ano atrás, basicamente. O CAC na França também caiu 3,83% a 6.521 pontos. E no Reino Unido a bolsa também aí, que normalmente fica um pouco mais descolada, caiu 3,88%, com a bolsa chegando aí a 7.207 pontos, um dia realmente de mercados derretendo, como falávamos anteriormente. Olhando para a Ásia, na China, nós tivemos aí uma alta de 2,20% a 13.252 pontos. E no Japão, aí, a bolsa caindo 1,81% a 25.970 pontos. As bolsas em geral, aí, a bolsa chinesa também, na verdade, fechando em queda, de 2,20%, também aí repercutindo bastante essa questão aí dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. E óbvio, essa acaba sendo a tônica do final dessa semana e também para o início da próxima. Lembrando que aqui no Brasil nós temos inclusive aí a questão do feriado de carnaval na segunda e terça-feira, com os mercados reabrindo somente aí a partir do meio-dia, né, da quarta-feira. Olhando ainda um pouquinho para fechamento no cenário de cripto, nós temos aí ontem uma volatilidade grande também das principais criptomoedas, Bitcoin aí fechando em alta de 0,38% e o Ethereum caindo 3,21%, e o petróleo futuro, a negociação dele, como falávamos anteriormente, se mantendo um pouco mais estável ao fim do pregão de ontem, com o Brent chegando a próximo de $96, $95,87, e o WTI a $93. Óbvio, a negociação à vista e ainda muito forte em relação ao petróleo. A gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Olhando um pouquinho aí para o índice S&P 500 VIX, que vinha aí de movimentos de alta, né? Lembrando, o índice VIX, quanto mais alto, maior o risco, maior a preocupação em relação aí ao mercado de renda variável. Ele já tinha ultrapassado os 30 pontos e ontem, aí, após os discursos de Joe Biden e principalmente aí a recuperação das bolsas norte-americanas no fim do pregão, ele teve uma leve queda de 2,26% a 30,32 pontos. Metais futuro, também olhando aí para fechamento agora de fevereiro de 2022, temos o ouro aí chegando a $1.925,10 a onça. Perspectivas aí para outros meses numa janela um pouco mais longa também volta a trazer aí uma maior valorização para o ouro e para outros metais. Alumínio futuro chegando aí a negociação de $3.461, também levando um pouco mais de valorização, que já era forte, de quase 20% desde o início do ano, agora uma valorização ainda maior dessa commodity. E o ferro refinado, esse tem se mantido para negociação aí para fim de fevereiro na casa dos $142, $142,66. Essa negociação aí basicamente aí que devemos enxergar para hoje, lembrando aí que segunda-feira então temos mercados fechados. Continuando e olhando um pouquinho aí para fechamento do mercado no dia de ontem,
Mesmo aí diante de uma queda na bolsa, tivemos algumas ações se destacando, entre elas novamente Sula 11, né, que subiu mais 15,19%, depois de ter subido mais de 25% no dia anterior, ainda refletindo aí as informações de aquisição de Sula 11 pela Redditor, né, e também consolidando a questão do setor de saúde, essa grande movimentação do dia de ontem. Minerva, que é BIF3, né, e tem aí os frigoríficos, muito da sua operação vinculada à moeda norte-americana, ao dólar, também subiu forte, 7,03% a R$ 10,80. LWSA3 Local Web subindo 5,61% a R$ 10,73. RADL3 Droga Raia, que divulgou resultados no dia de ontem, também subiu 3,89% a R$ 23,19, e o GPA3 Ultrapar subindo 3,61% a R$ 15,46. Olhando um pouquinho aí para as principais baixas do dia de ontem, tivemos Qual3, Qualicorp, que caiu 14,76% e chegou aí ontem a negociação de R$ 13,85. Olhando um pouquinho aí também para outras quedas, RDOR3, Redditor, que também havia subido forte no dia anterior, acabou tendo um movimento de correção, caindo 7,65% a R$ 51,25. BRFS3, Brasil Foods, também caindo 6,06%, apesar aí de negociação em dólar e a valorização da moeda norte-americana. Azul 4 também caindo 5,85% após divulgação de resultados e em um momento aí de dificuldades do setor aéreo. E Pose 3 positivo, também aí caindo 3,73% na casa de R$ 8,00 as ações aí de positivo no fechamento de ontem. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem, dia 24 de fevereiro de 2022. Olhando um pouquinho aí para o dia de hoje, o que nós podemos esperar inicialmente da agenda econômica, temos hoje divulgação do IGPM, Índice Geral de Preços Médio, que mede a inflação aí basicamente do atacado, né? Olhando aí e sendo divulgado sempre no final do mês. Esse é um indicador importante, a gente sempre reforça que a inflação do atacado ela deve, né, em algum momento ser repassada aí para o consumidor final e também pesar aí na questão do IPCA, né, que é a inflação oficial do país. Então esse é óbvio um indicador importante que também pode ajudar a balizar a retomada e o crescimento do PIB para o ano de 2022. Tem também divulgação de balança orçamentária e a receita tributária aqui no Brasil referente ao mês de janeiro, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Já no exterior, também um dia bem movimentado, com divulgação aí de PIB na Alemanha e PIB na França. Esses dois indicadores já foram aí divulgados nas primeiras horas do dia. Na Alemanha, o PIB do quarto trimestre aí de 2021 ele veio abaixo da expectativa, e na França um pouco acima, né, com uma leve alta em relação ao trimestre anterior, mas ainda preocupando bastante com toda essa questão de retomada econômica na Europa também. Entre eles aí, né, temos a divulgação do IPP e IPC, Índice de Preços ao Produtor e Índice de Preços ao Consumidor na França, que também pode aí balizar um pouco das decisões dos bancos centrais, né, principalmente com esse controle da inflação, e muito ainda dentro da frase da presidente Christine Lagarde, que acredita aí nos próximos meses numa queda da inflação. Óbvio, agora temos alguns desdobramentos com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que certamente vão ter um peso diferente no mercado, mas a gente continua falando sobre isso. Ainda temos a divulgação aí do clima de negócios lá na zona do euro. Hoje, a princípio, temos reunião do Eurogrupo, que também envolve aí as principais lideranças da União Europeia, e podem aí também trazer alguns desdobramentos e uma luz em relação aos próximos passos dos bancos centrais, olhando obviamente aí para essa situação aí de política monetária, economia, e agora também um olhar óbvio para o confronto entre Rússia e Ucrânia.
Hoje tem discurso de membros do Banco Central Europeu, tem divulgação do PCI lá nos Estados Unidos, que é um outro indicador de inflação. Lembrando, né, nós temos sempre no início do mês o CPI, né, que é o indicador oficial, é como se fosse o nosso IPCA, e temos o PCI, que é semelhante aí ao IGPM, que é divulgado também em momentos diferentes, e esse também é um indicador importante aí que pode ajudar aí a balizar um pouco aí dos próximos passos do Federal Reserve, visto que o Banco Central norte-americano tem como principal objetivo aí controlar a inflação nos próximos meses. E hoje tem o relatório de política monetária do Federal Reserve, que também é divulgado, outro indicador importante para ficar de olho em toda essa movimentação do mercado. Olhando um pouquinho aí para a política e aspectos que podem mexer com o nosso dia a dia hoje, a falta de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à invasão russa lá na Ucrânia pode afetar a questão econômica e as eleições, é o que dizem alguns especialistas, né? O presidente não se manifestou, falou em situações diplomáticas, em paz e tudo mais, mas não condenou aí a invasão russa nesse momento, enquanto aí o vice-presidente Mourão e os presidentes da Câmara e Senado condenaram aí a invasão russa, e aí exigem também um posicionamento do atual presidente Jair Bolsonaro, que pode aí também gerar um certo peso na questão de eleições 2022, esse conflito aí na Rússia e essa falta de posicionamento do atual presidente e de outros candidatos. O STF, o Supremo Tribunal Federal, aí suspendeu, né, até depois do Carnaval, a votação em relação à aprovação lá do fundão eleitoral. Inicialmente tivemos lá o André Mendonça votando contrário, né, para recusar a questão aí do fundo eleitoral, mas a votação já está 5-1 a favor da manutenção do fundo eleitoral aí, conforme foi aprovado lá na Câmara e no Senado. Lembrando, essa discussão ela foi levada aí ao STF pelo Partido Novo e outros partidos aí que não concordavam com o fundo eleitoral da forma como foi feita, e já se aproxima então de maioria essa decisão, né? Mais um voto favorável basicamente encerra essa votação, mas ela só retoma após o Carnaval, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. No dia de ontem, a Câmara aí conseguiu votar e aprovar o projeto aí de lei de legalização dos jogos de azar, jogo do bicho e também cassino. Não houve mudança na questão de alíquota de imposto para esse tipo de empresa, como era a decisão inicial, a tentativa inicial de um aumento maior de impostos, e ela foi aprovado da forma como foi proposta inicialmente, com impostos aí sobre esse tipo de empresa aí abaixo até mesmo de impostos aí sobre remédios, né? Isso também pode causar certa discussão, lembrando, óbvio, agora tem que ir para o Senado, né, com aprovação lá no Senado, e qualquer mudança também aí faz com que esse projeto retorne, e ainda existe a questão da possível sanção do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele se colocou contrário, né, e pediu para que a sua bancada, seus líderes, incentivassem as pessoas a votar contra aí essa legalização dos jogos de azar. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, que devem ser interessantes e trazer aí também novidades. Falando em novidades em relação a eleições 2022, o ex-presidente e atual pré-candidato à presidência para as eleições 2022, o Luiz Inácio Lula da Silva, condenou os ataques da Rússia à Ucrânia, mas ao mesmo tempo o Partido dos Trabalhadores, né, principalmente alguns parlamentares publicaram nas redes sociais, inclusive aí manchetes e colocando a culpa da guerra nos Estados Unidos. Isso acabou também tendo um impacto aí negativo para a campanha, e óbvio ainda tem alguns desdobramentos em relação a isso. Essas publicações foram retiradas, mas aí houve basicamente aí conflito de informações e opiniões, principalmente entre o atual presidente e outros da bancada que atualmente aí está à frente do Partido dos Trabalhadores no Congresso. Isso tudo acabou mexendo bastante também com o mercado e pode ter novos desdobramentos. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Olhando um pouquinho aí para cenário econômico, né, o cenário que nós vivemos agora com a situação de crise, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, acaba mantendo o preço do petróleo futuro aí na casa dos $95, mas a negociação à vista
continua aí próximo dos $100 e os Estados Unidos aí têm tentado coordenar a liberação de estoques globais de petróleo. A gente já falou bastante sobre esse descasamento aí de produção em relação à demanda, né, a oferta e demanda, que acaba fazendo com que o preço suba muito. Existe aí já uma discussão e alguns analistas olhando para a possibilidade do petróleo chegar na casa dos $125. Isso obviamente traria um impacto ainda muito grande para diversos países, e além disso temos outros desdobramentos, né, que acabam impactando o Brasil e o mundo, principalmente aí por questões aí de fornecimento da Rússia e da Ucrânia, e a gente continua falando sobre isso, mas certamente isso acaba afetando bastante a economia, principalmente aí se a OPEP e o OPEP+, não conseguirem aí também equalizar essa produção de petróleo. Lembrando, já se falava em um aumento da produção diária a partir de março, até mesmo aí com a possibilidade do Irã voltar a exportar, e tudo isso agora fica num segundo plano até se resolver aí a questão entre Rússia e Ucrânia. Então também esse é um ponto aí que acaba pesando bastante no cenário global e na economia como um todo. Essa invasão aí, de acordo com diversos especialistas, ela pode afetar a inflação no Brasil e também no mundo inteiro, por conta, obviamente, aí do preço do petróleo, mas tem outros produtos, né? Olhando para o Brasil, já falamos aqui, mas a Rússia é um dos grandes fornecedores de fertilizantes aí para o Brasil. Também temos aí a Rússia e a Ucrânia como grandes produtores de metais de forma geral, e isso tudo acaba afetando aí a questão de gargalos de produção. Aquela região ali não tem voos e fretes e nem mesmo aí cartas de crédito para aquela região ali que possa ajudar a transportar, principalmente pelo receio aí, né, por conta desses conflitos, e isso pode afetar ainda mais a economia e obviamente afetar a questão dos bancos centrais, que inicialmente tinham uma postura, por exemplo, o Banco Central Europeu, de aguardar, né, principalmente aí acreditando que a partir do mês de março, mês de abril, já teríamos uma redução na inflação, e com isso não precisar aumentar as taxas de juros, mas esse cenário pode ficar diferente a partir de agora por conta dessa invasão também, e aí os bancos centrais têm que frear ainda mais o consumo. Os especialistas acreditam que nesse cenário de bancos centrais, quem deve dar o tom dos próximos passos é o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e a tônica deve seguir a partir da decisão do Fed, né, em relação aí ao aumento de taxa de juros, que deve ser seguido aí por outros bancos centrais, é o que alguns especialistas acreditam, alguns analistas, e vale a pena ficar acompanhando esses desdobramentos dos bancos centrais, desde os discursos até os relatórios, como nós temos aí no dia de hoje. E apesar de um cenário aí crítico nesse início de ano para a economia a nível Brasil, né, com taxa de juros altas e um nível de inadimplência bem alto aí de pessoas físicas e pessoas jurídicas, a Febraban, Federação dos Bancos das Instituições Financeiras, ela ampliou a projeção aí de crédito para o ano de 2022, então também devemos ter um ano com maior oferta, mas obviamente um grande risco ainda e uma grande oscilação durante todo esse ano. Olhando um pouquinho agora para o ambiente corporativo e aquilo que pode aí mexer com o mercado no dia de hoje, com o aumento aí de tarifas que foi feito principalmente aí no ano passado pelas companhias aéreas. A Azul, que divulgou resultados ontem, aumentou aí o seu faturamento, né, a sua receita no quarto trimestre de 2021. Contudo, o setor aí deve ter uma ampliação nos custos, principalmente pelo preço aí do petróleo mais caro, né, com tudo que tem acontecido ali na Rússia. Também existe a questão de voos desviando daquela região. Isso também acaba tendo um impacto, às vezes, maior no consumo de combustível aí por parte dessas aeronaves, e o setor pode novamente aí ter prejuízos, né? Um setor que já vem sofrendo bastante desde o início da pandemia. Reforçando aqui no nosso Morning Call, a gente não faz recomendação de compra ou venda de ativos, apenas trazendo notícias que impactam alguns setores e obviamente aí podem trazer um impacto também para preço desses ativos, mas não é a nossa discussão. A Petrobras aí, que divulgou essa semana também dividendos e também o seu resultado, anunciou aí que ela não deve repassar nesse momento
essa mudança no preço do barril de petróleo, né, que chegou próximo dos $100. Existe a questão de paridade monetária, né, paridade aí de preço, paridade internacional no preço do barril do petróleo. Então, esse repasse deveria acontecer a princípio, mas a Petrobras diz que vai segurar, monitorando principalmente essa questão da Ucrânia, aguardando um pouco. Então, não devemos ter uma mudança de imediato no preço do combustível na bomba. Isso acaba aí freando um pouco essa questão aí, obviamente, aí da inflação, e o mercado financeiro acaba ficando um pouco mais tranquilo nesse sentido. Como falávamos anteriormente, a Rússia e a Ucrânia aí também são grandes produtores, né, e exportadores de metal e aço, e também esse setor pode ter aí um novo descasamento de oferta e demanda, com um aumento aí no preço desses produtos por conta da guerra, e obviamente dependendo aí do tempo em que esse problema aí, essa guerra entre Rússia e Ucrânia possa continuar. A gente continua aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, que com certeza tem muita movimentação para o mercado financeiro e para a economia global em geral. Olhando aí para a questão de balanços do quarto trimestre, né, eles têm segurado e têm valorizado. Temos visto aí balanços muito positivos de diversas empresas, que têm aí dado um alívio, um suspiro maior aí para alguns setores, e continua agora no dia de hoje aí o balanço de Marco Polo. É o único balanço a ser divulgado hoje em relação ao quarto trimestre do ano passado. Depois nós temos ali a partir do dia 7, 8, a retomada aí dos balanços do quarto trimestre, lembrando que esses balanços também aí têm mexido bastante e dado um pouco mais de liquidez para os mercados, o que favorece aí nos últimos dias o resultado também da Bolsa Brasileira. Agora já são 6h16 da manhã. Olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, nós temos aí nesse momento bolsas asiáticas fechadas. Na China a bolsa aí fechou às 5h30 da manhã, tentando se recuperar em relação aí ao dia de ontem, né, onde ela teve também uma forte desvalorização aí no fechamento de ontem, e aí hoje ela fechou com uma alta de 1,21% a 13.412 pontos, com os mercados também tentando digerir um pouquinho a questão das sanções aí para a Rússia, né, principalmente dos Estados Unidos, e as sanções, né, fechamento de mercados aí da União Europeia para a Rússia. Isso aí tende aí a facilitar em um primeiro momento, em uma primeira análise, né, as negociações e o cessar-fogo ali da Rússia. Óbvio, temos que aguardar os próximos capítulos, porque o presidente Vladimir Putin já disse que quem se meter ele também vai atacar, mas nesse momento as bolsas tentam se recuperar. A bolsa Nikkei no Japão segue o mesmo caminho, subiu aí 1,95% e fechou às 3 horas da manhã a 26.476 pontos. Demais mercados oscilando bastante, o pré-market dos Estados Unidos aí vindo numa tocada negativa após as fortes altas do dia de ontem, e na Europa vemos as bolsas tentando aí se recuperar em relação ao resultado catastrófico, né, onde as bolsas derreteram no dia de ontem. Nas primeiras horas do dia aí vimos esse cenário, e agora às 6h18, atualizando aqui, nós temos o DAX na Alemanha subindo 0,20%, o CAC na França subindo 0,30%, e no Reino Unido aí nós temos uma alta de 1,27%, então com as bolsas tentando recuperar um pouco das perdas do dia de ontem. Tendência é de que as bolsas aí fechem a semana no negativo, resultado da semana. Olhando para o pré-market dos Estados Unidos, nós temos Dow Jones nesse momento caindo 0,75%, S&P 500 caindo 0,90% e Nasdaq caindo 1,10%. Óbvio, o mercado é soberano, temos muitos acontecimentos, discursos, e podemos ter uma melhora ou piora em relação às sanções, em relação também ao conflito ali na Ucrânia e Rússia, no leste europeu. Isso tudo pode mudar a qualquer momento o cenário que nós estamos vendo agora às 6h20 da manhã, por isso é importante ficar de olho nos desdobramentos. O índice Ibovespa, por sua vez, deve seguir as bolsas internacionais novamente,
tendência sempre é de ficar mais próximo das bolsas norte-americanas, mas lembrando ainda o Brasil pode continuar atraindo aí recursos internacionais nesse momento em que o país ainda tem ativos baratos e um prêmio de risco aí maior em relação a outros países. Vimos aí forte queda das bolsas russas, né? E a saída de recursos lá daquela região do leste europeu e da Rússia podem automaticamente trazer aí para outros países e também para o Brasil alguns desses investimentos. Então vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. Temos feriado na segunda e na terça-feira, mercados fechados aqui no Brasil. Então na quarta-feira nós retornamos, apesar de o mercado abrir aí somente ao meio-dia. Na quarta-feira, a partir das 5h50, a gente fala um pouquinho de tudo que aconteceu hoje e também a expectativa para o restante dessa semana. Um bom dia de trabalho, bons negócios, ótimo feriado e voltamos aí na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.